Caros amigos, estamos mais uma vez aqui no Via Romana. Hoje nós vamos comentar de forma breve essa lei polêmica, essa proposta de lei polêmica relacionada à criminalização do funk. Para quem não sabe, está passando por aí um abaixo-assinado que busca recolher apoio para uma proposta de lei que visa criminalizar o funk no Brasil. Muitos poderiam perguntar, ora, por que discutir esse assunto, dado que o Brasil está passando aí por situações como a questão aí da chapa Dilma Temer, Lava Jato, o mundo também passando por situações complexas como essa relação complicada de Trump com o Irã e etc. Por que falar desse assunto? Porque esse assunto toca num ponto nevrálgico da concepção católica de sociedade e de Estado. Ainda mais levando em consideração que nos últimos dias o professor Francisco Raso, que é um professor de filosofia, que tem inclusive um livro recentemente publicado chamado A Imaginação Totalitária, e que é um sujeito que tem bastante espaço e voz nas redes sociais, deu uma entrevista, se não me engano, na Folha de São Paulo, dizendo que essa lei é um despropósito, embora ele concorde que o funk seja algo de extremo mau gosto. Segundo ele, a lei seria um despropósito porque ao Estado não cabe censurar o gosto musical das pessoas. Então, nós queremos aqui esclarecer qual é o ponto de vista católico a respeito disso. O funk, ele deve gozar de liberdade na sociedade civil. O funk pode ser censurado, o mau gosto musical pode ser censurado. Qual é a concepção da igreja a respeito disso? É o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender, antes de mais nada, qual é o conceito católico de liberdade e qual é o conceito católico de Estado. Então vamos começar aqui primeiro falando do conceito católico de liberdade. A igreja entende que o homem foi criado à imagem de Deus e que no homem foi colocada uma consciência moral, de maneira que todo homem é capaz de discernir o bem do mal. É claro que por causa do pecado essa capacidade ficou bastante diminuída, mas não absolutamente eliminada. O homem continua tendo essa capacidade, mas com maiores dificuldades, evidentemente, de fazer esse discernimento em razão das tendências pecaminosas que habitam no seu interior. Então, o que a igreja fala a respeito da liberdade? A primeira igreja, ela diz que há uma diferença de livre-arbítrio e liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha que o homem tem, né? A capacidade de autodeterminação. Então, quando se fala de livre-arbítrio, não se entra na seara da filosofia moral, da teologia moral. O livre-arbítrio é um poder que o homem tem de arbitrar, ou seja, de decidir se vai escolher o bem ou se vai escolher o mal, correto? Então isso todo homem possui. Ainda que esse livre-arbítrio tenha sido ferido pelo pecado original, ele permanece existindo em cada criatura humana. Quanto à liberdade, a igreja diz outra coisa. Muita gente confunde livre-arbítrio com liberdade. E a igreja, quando fala de liberdade, ela fala no sentido moral. A liberdade é um dom moral para a igreja. De forma que o homem não tem a liberdade de fazer o mal. A liberdade do homem consiste em fazer o bem. Porque aquele que faz o mal é escravo das paixões, é escravo do pecado. O próprio Jesus disse, né? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a liberdade é um dom moral. Então o homem só é livre se ele faz o bem. Se a liberdade é um dom moral, então a liberdade no contexto social, na vida social, também deve estar atrelada ao direito, deve estar atrelada à lei natural e à lei divina, à lei revelada. Portanto, a igreja não concebe uma ideia de sociedade liberal, que é a ideia de onde o senhor Francisco Raso parte, para dizer que o Estado não pode censurar o funk. O que é a sociedade liberal? O conceito liberal de sociedade parte da concepção de que, primeiro, não há pecado original, quer dizer, o homem não foi ferido pelo pecado original, pelo pecado de Adão. Então não existe uma tendência no homem ao mal. De maneira que quanto mais liberdade você dê aos homens, melhor será a organização da sociedade, maior será a harmonia social.
porque no fundo todos os problemas são decorrentes da falta de liberdade. Então, se houver mais liberdade, os problemas se resolvem. Essa é a concepção liberal. E nessa concepção, o governo deve ser o menor possível. Existe inclusive um adágio liberal que diz de maneira muito clara o seguinte: o governo não deve ser sentido, ele deve existir, mas as pessoas não devem sentir que estão sendo governadas. De maneira que esse adágio deixa claro o seguinte, que o governo ele deve ser, no fundo, a expressão da vontade do povo, da vontade dos indivíduos, da vontade pactuada dos sujeitos. Vontade essa expressa numa lei constitucional que terá como base o máximo de liberdade possível para os cidadãos. Então essa é uma concepção fortemente liberal, ou seja, nessa visão, o vício não pode ser censurado, a não ser que ele venha a impedir o exercício de outras liberdades, só nesse caso, mas nunca porque ele é vício, nunca porque ele é um mal moral. O senhor Francisco Raso, nessa entrevista que ele deu para o jornal Folha de São Paulo, se não me engano é a Folha de São Paulo, não estou enganado, é a Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, que o Estado não poderia se meter no assunto porque isso seria totalitarismo. Ele também diz o quê? Ele diz que quem deveria educar as pessoas a não ouvir funk são as instituições privadas, as escolas, as igrejas, a família. O Estado jamais. O Estado não pode interferir nesse aspecto, E o problema todo é que o senhor Francisco Raso se expõe, se coloca, se apresenta como católico. Quando eu falo aqui do senhor Francisco Raso, eu não entro aqui em considerações pessoais. Aliás, todos sabem que eu e o Raso já tivemos uns arranca-rabos anos atrás, relacionados a discussões sobre a natureza do pontificado de Francisco, atual Papa. Mas também, quem me conhece sabe que em 2014 eu fiquei ao lado do Raso, quando do entreveiro dele com o Olavo de Carvalho, eu vi que o Olavo havia cometido uma injustiça muito grande com o Raso, e me coloquei ao lado dele, defendi a pessoa dele. Então aqui não vai, na verdade, uma crítica à pessoa do Raso, aqui não é uma coisa que está sendo falada porque existe uma questão pessoal aí, não. Aqui nós estamos falando porque existe uma questão de doutrina envolvida aí. E o senhor Raso, na medida em que é católico, ele não pode se apresentar como tendo uma doutrina liberal. Embora nós saibamos que o senhor Raso tem uma doutrina liberal, mas um católico não pode professar uma doutrina dessa. E os postulados em que o senhor Raso fundamenta a sua argumentação em relação à questão do funk, os postulados são liberais. Então vamos lá. A gente deve deixar claro, em primeiro lugar, o seguinte: o que a igreja também pensa a respeito do Estado, Então o senhor Raso diz que a igreja, que o Estado, melhor dizendo, não pode se meter no assunto. Mas o que a igreja diz a respeito da função do Estado? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pegar a concepção de Santo Agostinho. Então Santo Agostinho diz o seguinte, que o Estado só existe por causa do pecado. Na concepção agostiniana, se o homem não tivesse caído em pecado, se o homem não tivesse caído em tentação, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, ofendido a Deus, não haveria necessidade de Estado, não haveria necessidade de uma força, de um poder público, de uma força militar, de uma força judicial que impusesse ao homem o cumprimento da lei, porque todos os homens naturalmente a cumpririam, já que não teriam nenhuma desordem moral em seu interior. Então, segundo Santo Agostinho, o Estado existe justamente porque o homem não é virtuoso, porque o homem é vicioso em razão do pecado. Então, para que o Estado existe? Segundo Santo Agostinho, é para fazer com que os virtuosos sejam premiados e os viciosos castigados, de maneira que o vício seja desestimulado e a virtude seja estimulada. Consequentemente, São Tomás de Aquino também, na mesma linha, vai dizer o seguinte, que a lei existe para aqueles que não são virtuosos. Para quem é virtuoso não há necessidade de lei, mas para os que não são, é preciso que tenha a lei para que eles sejam encaminhados
para a via da virtude. Então a lei serve como um caminho para indicar aos homens a via da virtude, a via do bom viver, a via da boa conduta. Isto posto, é preciso lembrar também qual é a doutrina de Leão XIII na Libertas, encíclica do século XIX, que é uma encíclica sobre a liberdade civil. Então, segundo Leão XIII, a liberdade no campo civil, no campo da esfera pública, ela não pode ser absoluta, nem pode ser o mais limitada possível, como querem os liberais. Ela tem que ser regrada. E qual deve ser a regra da liberdade? Deve ser a lei moral. E essa lei moral ela decorre de duas fontes: da lei divina, que é a lei revelada, está na Bíblia, e da lei natural, que está inscrita na consciência de cada homem, mesmo aqueles que não são cristãos, que indica ao homem que a norma é fazer o bem e evitar o mal. Então, fica claro aí que a posição do senhor Raso não é uma posição católica. Ademais, há que se lembrar também o seguinte, que Platão, na sua obra República, ele também fala de um Estado educador, ou seja, de um Estado que exerce um papel de encaminhar as pessoas à virtude. Inclusive, Platão, na República, advoga que no Estado ideal, a música, a poesia, a literatura seja censurada. Por quê? Porque a ideia de Platão é que no campo educacional, os jovens e as crianças só têm um contato com o belo, o bom e o verdadeiro. Jamais com o feio, jamais com o mal, jamais com o falso. Então, tudo aquilo que se reveste de um caráter musical, artístico, que encaminha o indivíduo para a contemplação da feiura, da maldade e da mentira, deve ser censurado. Ora, o que o funk é, afinal de contas? Bom, do ponto de vista musical, artístico, é o feio, não é o belo. É a desordem musical, é o caos. Do ponto de vista moral, é o vício. Porque o que o funk propaga, propugna? O que o funk exalta? Hoje em dia, a maioria das composições do funk exaltam a sexualidade exacerbada, desordenada, o adultério, até a pedofilia, a pornografia generalizada e por aí vai. Fora que há também os funks que exaltam a violência e o crime organizado. Todo mundo sabe disso. Então há razões enormes para que o funk seja proibido, para que essa lei seja levada adiante e seja discutida. É uma lei necessária, uma lei boa, porque ela pode dar a ocasião para que a nossa juventude tenha um contato com uma música de qualidade melhor. E tendo uma música de qualidade melhor à sua disposição, a formação, a educação melhora, consequentemente, a conduta do cidadão melhora também. É evidente que nem tudo vai ser resolvido, mas alguma coisa pode ser melhorada nesse sentido. Então a posição da Igreja, a posição católica é: o Estado, evidentemente, ele pode atuar no campo moral. O Estado tem uma função moral. Qual é a função moral do Estado? Não é de criar moral. O problema desse pessoal liberal e liberal conservador, tipo Olavete, é que eles têm homogeniza qualquer tipo de ação do Estado. Eles acham que a ação do Estado é totalitarismo, é comunismo, etc. Isso não tem nada a ver com totalitarismo nem com comunismo. Não é? Por exemplo, a Igreja sempre postulou que o Estado fosse seu braço e que atuasse em termos morais. Se nós pegarmos, por exemplo, a Idade Média, quantas leis os reis bárbaros, por exemplo, os reis francos, fizeram para proibir feitiçaria, danças pagãs, práticas mesmo imorais que impediam a efetiva cristianização da sociedade. Quantas leis não foram feitas sob a inspiração, sob a égide da moral católica? Muitas leis. Então o problema não é que o Estado atue e tenha uma função moral. O problema é quando o Estado cria moral. Por exemplo, o Estado totalitário comunista, ele vai substituir a moral cristã e a moral burguesa por uma moral proletária, revolucionária. Esse é o problema. O Estado não pode ser a fonte da moral. Como dizia Hobbes, o Estado como a fonte do direito, da lei e da religião. Não. Evidentemente que aí o Estado se transforma num novo Deus. O que nós defendemos
é que o Estado seja um braço da moral cristã, o defensor da moral cristã. Alguns poderão objetar: Rafael, mas olha só, hoje em dia, você acredita que o Estado vai trabalhar numa linha dessas, ainda mais hoje, levando em conta tudo que está aí em voga? Nós sabemos que é uma dificuldade enorme para que isso aconteça. Seria necessário que a sociedade se recristianizasse, o Estado fosse recristianizado? Concordamos com isso, evidentemente. Mas nós estamos julgando uma lei em particular. A lei uma proposta de lei, melhor dizendo, né? Uma proposta que pretende criminalizar o funk, que é evidentemente mal, é evidentemente disforme, é evidentemente vicioso, tem que ser evitado. O que nós queríamos deixar aqui claro é que a posição católica em relação a estas questões não é nem a posição da esquerda, que hoje defende uma liberação generalizada dos costumes, uma luta ferrenha contra a moral cristã, a doutrina cristã, nem é também a posição da direita, que pode até não militar aqui e ali contra a moral cristã, pode até não militar, mas também não faz nenhuma questão de pôr um freio aos maus costumes que estão se estabelecendo na sociedade. Quer dizer, por um lado, a esquerda promove o homossexualismo de forma clara, promove o aborto, promove a anarquia moral, e do outro, a direita, embora não promova de forma direta, considera que colocar limites legais a estas desordens é totalitarismo. Então a gente percebe o seguinte, que os dois lados estão trabalhando para o mesmo fim, que é a destruição da cristandade, do que resta de cristandade, né, do que resta de tradição católica, do que resta de moral cristã na sociedade, do que resta de doutrina católica na cabeça das pessoas. Quer dizer, de um lado defende-se a imoralidade, do outro não se defende, mas diz-se que, olha, não podemos fazer nada contra isso, deixemos as pessoas optar pelo que quiserem, ouvirem o que quiserem, e a gente deixa isso para as igrejas, não é? E etc. O que é um absurdo, porque o homem é um ser tendente ao pecado, ele precisa ficar sob a orientação de autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas familiares ou sejam elas civis, não é? Eu trago aqui uma reflexão importante, porque é evidente que nós sabemos que o Estado atual, o Estado moderno, ele é um Estado anticristão. Mas, no período do Império Romano, sabe-se que houve perseguições cruéis aos cristãos. No entanto, o apóstolo São Paulo, numa das suas cartas, manda obedecer o imperador. E diz o seguinte: quando o imperador castiga os maus, é a espada de Deus que está sendo brandida contra os malfeitores. E que então os bons, os cristãos, portanto, devem aplaudir esse tipo de ato, esse tipo de gesto e apoiar. É a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica a este caso do funk. Então, este vídeo aqui era para justamente esclarecer esse ponto nevrálgico. O católico não pode defender nem um Estado liberal, que não tem função moral, nem um Estado coletivista, totalitário, o Estado comunista, ou um Estado nazista que vai criar a moral, um Estado absolutista que cria a moral, cria a religião. Nem uma coisa, nem outra. Agora, que o Estado tem uma função moral, isso ele tem, evidentemente, uma função moral que tem por finalidade garantir a salvação das almas. Ou seja, não que o Estado tenha um papel de salvar as almas, mas ele tem um papel de criar as leis melhores possíveis serem feitas para que a salvação das pessoas seja promovida, ou pelo menos que ela não seja impedida, dificultada. Na medida que você tem a liberação de músicas como as do funk, você dificulta muito a salvação dos jovens, a possibilidade de que esses jovens possam compreender o que é virtude, o que é, por exemplo, o autocontrole, o que é a castidade, o que é a continência, o que é também a virtude da temperança, da fortaleza, porque o funk ele estimula fortemente a agressividade, a sensualidade, a violência.
Então você tem que ter leis realmente barrando esse tipo de composição musical. Isso não pode ter lugar num país saudável, num país sadio. Ou seja, legalmente falando, isso não pode existir. Ah, Rafael, mas isso vai existir na encolha, sim. Assim como o tráfico de drogas, né? Assim como tantas outras coisas existirão na encolha, existirão de forma acobertada, de forma clandestina. O fato é que, se você tem uma lei que proíbe, você dificulta a divulgação, a distribuição do funk. E isso torna, evidentemente, mais fácil a salvação das almas, porque torna o vício menos espalhado. Ok, pessoal? Era sobre isso que a gente queria falar hoje aqui. Deixar claro que esse é o ponto de vista católico, né? E com todo respeito ao senhor Francisco Raso, isso não tem nada a ver com totalitarismo. E ainda mais, a posição do senhor Raso não é católica, é uma posição liberal, que se afasta completamente do ensinamento tradicional dos papas sobre liberdade e sobre o papel do Estado. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, até a próxima e aproveitem aí os vídeos do Via Romana. Nós temos aqui também uma série, estamos fazendo sobre o Islã, acho que é de grande valia aí para vocês que gostam de se atualizar nos assuntos do momento. Nosso objetivo aqui é trazer uma perspectiva católica a esses assuntos, porque é o que falta hoje, não só na grande mídia, né, mas também nos meios virtuais, nas redes sociais, cada vez mais polarizadas entre esquerdas e direitas. Nós aqui estamos com o reinado social de Jesus Cristo. Nosso ponto de vista é este, e é a partir desse ponto de vista que nós julgamos os fatos da atualidade. Ok, pessoal? Então, um abraço para todos, até a próxima, fiquem com Deus.